Bom dia. Vou colocar um filtro aqui. Sejam bem-vindos. Se você está assistindo o replay, seja bem-vinda também a essa live, que eu vou explicar um pouquinho sobre a mente de uma pessoa, como a mente dessa pessoa funciona. Bom dia, Lady. É Lady? Só me diz se vocês estão me ouvindo, se o som tá bom, se a imagem tá boa. E aí, como passaram a semana? Hoje é sexta-feira, bastante corrido, como foi? Já vai encaminhando aí essa live para as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Das mulheres que vocês conhecem. Bom dia, Fer. Sejam bem-vindas. Encaminha aí para o máximo de pessoas que vocês conseguem encaminhar, para que essas mulheres também entendam um pouco, embora eu não vou falar delas, mas a gente tem tudo de... mulher é tudo muito, né, tá muito perto uma da outra, né? Tudo bem parecido. E aí pode ser que a gente consiga ajudar outras pessoas também aqui com a live, tá bom? Vou só dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Já estão tomando o cafezinho de vocês. Tá me ouvindo? Bom dia, Gigi. Vocês estão me ouvindo? Patrícia, bom dia. Sejam bem-vindas. Vai dando aí coraçãozinho, encaminha aí para as mulheres que podem ser beneficiadas disso. Paloma, bom dia. Tá esperando o pessoal entrar, né? Pra gente começar aqui a falar das emoções dessa mulher. E o nome que foi escolhido, né, que eu fiz a votação para poder falar melhor assim diretamente para ela, né, o nome que foi escolhido lá foi Maria. Então eu vou utilizar esse nome, viu, Maria? Mas saiba que eu estou falando com você. Apitou ali o negócio. E aí, no final, né, da live, caso você se sinta à vontade e queira falar, fazer perguntas, fica a seu critério, tá bom? Aqui da minha parte, mantenha o sigilo. Agora, se você sentir a necessidade de fazer algumas perguntas, né, se estiver dentro ainda do horário, porque o Instagram encerra, né, com 1 hora, e aí você fica à vontade para perguntar, tá bom? Então, eu vou começar já a falar aqui da Maria. Eu gostei muito de fazer esse gráfico, aliás, todos eu gosto, né? Todos eu gosto muito de fazer. Mais uma vez eu esqueci de imprimir, semana passada eu esqueci, hoje eu esqueci de novo de imprimir. E aqui as coisas não funcionam muito bem, assim, né? Porque é meio interior, então não abre as coisas muito cedo, o comércio, essas coisas, e agora cedo não tinha nada aberto. Então, mais uma vez eu fiquei sem, né? Mas eu deixei aqui no notebook aberto, não sei se vocês daí conseguem ver, mas eu vou falar de qualquer maneira, tá? Então, assim, o primeiro traço, o traço mais evidente dela, o que isso quer dizer? A fase que ela mais vivenciou, a fase que ela mais sentiu na infância foi a fase de 1 ano e meio, mais ou menos, né? De 1 ano e meio a 2 anos e meio. Quando ela começou a fazer algumas gracinhas, vamos dizer assim, né? Quando a criança começa a piscar, mandar beijo, os pais começam, manda beijo aqui, né, pra fulano, dá tchauzinho, né, pisca pra não sei quem. E a criança, né, no caso aqui a Maria, o que ela entendeu? Ela entendeu na infância que
ela só era amada, ela só era querida, ela só era respeitada quando ela fazia algo por alguém, ou quando ela tinha algo, e não pelo que ela era de verdade. Porque a mãe, todo mundo, né? Os adultos gostam muito dessa fase da criança, que é aquela fase que a gente pega a criança no colo e sai mostrando pra todo mundo, né? E mostra o que a criança já começou a fazer. Isso é normal, porque a criança não fazia nada, né? Até então ela não falava, não andava, ela dependia da mãe e de repente ela começa a se desenvolver e os pais, todo mundo que convive fica muito feliz e começa a mostrar isso. E não há nada de errado em mostrar, né? Não há nada de errado. O problema é que quando a criança não faz aquilo, né? Quando a criança não faz aquilo que a mãe quer ou que o pai quer, né? Por exemplo, ela pega no colo e fala assim, dá tchau pra titia. A criança não dá, porque ela não quer, ela não tá afim naquela hora. E ela fala, não quero. Aí o que a mãe faz, né? A mãe pega e fala, tá bom, coloca no chão e fala, você vai lá brincar, né? Ou então, para de dar atenção, deixa ali no colo, mas para de dar atenção. E com isso ela entende o quê? Então, peraí, então se eu tivesse feito, né? Se eu tivesse falado o que ela queria, ou se eu tivesse feito o que ela queria, então ela ia me dar atenção. Então todo mundo aqui ia parar pra me ouvir, né? E aí ela começa a relacionar isso. Então, peraí, então eu preciso fazer algo para as pessoas me amarem. Eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas gostarem de mim. E isso não é uma coisa que ela se lembre. Pode ser que ela não se lembre, né? Por quê? Porque nessa fase a gente ainda não tem desenvolvido aqui no cérebro a parte que controla a memória, né? Que a gente tem os registros onde guardam as memórias, mas a gente não tem um outro lugarzinho que é onde ele junta todas as memórias para formar uma história. Então, em algum momento lá, aliás, em algum lugar ali do cérebro dela, a informação está guardada, mas pode ser que ela não se lembre que isso aconteceu. Como na maioria dos casos a gente realmente não se lembra, porque o desenvolvimento dos traços ele é feito de 0 a 5 anos, né? Depois acontecem algumas mudanças, mas não são tão grandes quanto de 0 a 5 anos, que é a fase do desenvolvimento mesmo. Então pode ser que ela não se lembre, né? E essa pessoa, a Maria, ela é uma pessoa bem distribuída, que nós chamamos. Ou seja, ela vivenciou de tudo muito. Ela sentiu todas as fases muito bem, né? E que isso é bom ou isso é ruim, né? Depende. Depende de como a gente usa isso, né? Se a gente usa a nosso favor ou se a gente usa contra nós, né? Mas eu vou falar aqui a parte boa disso, né? Em primeiro lugar. Porque significa o quê? Que ela, junto com essa primeira fase aí, que ela desenvolveu mais, né? Que é o traço mais alto dela, que é o psicopata, 27%. É muita coisa, é muita coisa. Então, ela desenvolveu algumas características que talvez por conta dos outros traços, que também são altos, por ela ser distribuída, ela talvez nem sinta muito, porque ainda não aprendeu a usar. Ai, desculpa. Porque ainda não aprendeu a usar esses traços da forma boa. Então, as qualidades, vamos dizer assim, talvez ela não saiba nem que ela tem essas qualidades. Então, ela é uma pessoa que tem uma necessidade grande de estar com pessoas, ela tem uma necessidade grande de estar fazendo atividades que ela esteja interagindo. Então, ela não é uma pessoa que vai funcionar muito bem só estando na caverna. Caverna o que é? A pessoa ficar calada no cantinho, sozinha. Ela não é uma pessoa que vai se sentir muito bem se ela estiver trabalhando sozinha. Numa mesa, por exemplo, virada assim ao contrário da porta, né? Tipo como se ela estivesse de castigo, sabe? Ela não é uma pessoa que vai se dar bem com isso. Pelo que eu vi, ela trabalha com artesanato. O que pode ser bom e o que pode ser ruim, né? Por quê? Porque o artesanato é uma área que ela desenvolve a criatividade, a perfeição. E isso ela tem muito. Ela tem muito de perfeccionismo. Então as peças dela vão ser impecáveis. Ela jamais vai vender uma peça com um defeitinho. Uma coisinha que pra gente talvez passe, que a gente nem perceba, ela vai olhar aquilo com muita perfeição. E ela vai ajustando para deixar cada vez mais perfeito, né? Isso é muito bom, né? Porque o produto dela é muito bom.
Mas por outro lado, me preocupei o quanto será que Maria gasta de tempo sozinha. Quanto tempo será que para ela fazer essas peças ela precisa ficar isolada? Por quê? Porque se ela ficar muito tempo isolada, ela vai começar a usar, em vez de usar a qualidade dos traços, ela vai começar a usar as coisas, os defeitos, né? Não é defeito, né? Mas eu vou dizer isso agora, só vi essa palavra agora na mente, né? Minha internet tá muito ruim. Oi? Que isso? Gente. Pra você está ruim também? Me diz aí se pra vocês está bom o som e se vocês estão me vendo, se a imagem tá boa, pra eu poder continuar, tá bom? Vou aguardar porque tem um delay aqui, né? Eu pergunto 5 minutos, depois alguém responde. Como que tá a imagem pra vocês? Como que tá a internet? A cara eu sei que não tá muito boa, porque cara amassada ainda. Acordei agora, uma preguiça de levantar da cama hoje, sexta-feira, né? Último dia da semana de trabalho, né? Bom, aqui a Fernanda falou, pra mim está bom, perfeito. Então vou continuar aqui, tá bom? Que eu acho que tá bom, né? Então falando sobre as pessoas, né? Sobre ela precisa, porque ela tem 72% de necessidade de estar com as pessoas. 72% de necessidade de estar convivendo com essas pessoas, interagindo, né? E até de certa forma liderando. E se ela não tiver essa liderança, se ela não tiver esse envolvimento com pessoas, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma pessoa explosiva, ela vai se tornar uma pessoa com uma sensibilidade muito grande nas ações, né, nos pensamentos. Ela vai ter uma sensibilidade muito grande, né, porque ao mesmo tempo que ela tem 27% de psicopata, ela também tem 22% de oral. E o oral é uma criança, é a criança dela, né? A criança dela é 22% dela. Então imagina que no corpo de 100%, 22% é criança. Então, imagina que se ela não fizer, ou se ela não tiver o que ela quer, que são as pessoas, se ela não tiver contato com essas pessoas, o que vai acontecer? A criança dela vai aparecer. E quando a criança aparece, o que a criança faz? Fala aí pra mim, o que vocês acham? Quando a criança da gente aparece, quando a gente deixa essa criança aparecer na hora errada, o que acontece? Fala aí, deixa eu ver se vocês acertam. O que acontece quando a gente deixa a criança aparecer na hora errada? Enquanto isso, vai encaminhando aí a live, tá bom, gente? Para as pessoas participarem. Vou aguardar a resposta de vocês. Imagina ali, uma criança faz birra, pronto, respondeu, é isso mesmo. Imagina uma criança que quer muito uma coisa e a gente não dá essa coisa pra ela, quer muito brinquedo. Isso, faz birra, exatamente. Ela quer muito um brinquedo e a gente não dá esse brinquedo pra ela. O que ela faz? Ela vai ter que demonstrar aquilo de algum jeito. Só que a criança, ela não sabe explicar a emoção dela. Ela não sabe dizer, então, sabe o que é? Eu tô muito triste porque eu queria esse brinquedo e você não tá querendo me dar e eu não tô entendendo por que você não tá querendo me dar. A criança não sabe fazer isso, né? A criança só pensa assim, eu preciso dar um jeito pra que ela entenda o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu quero. Então ela começa a fazer birra, né? E ela chora, ela esperneia, ela pede, ela insiste, ela fala de novo, ela tenta de novo. Então a mesma coisa acontece com a Maria. Quando a Maria não tem o que ela quer,
ela tem 22% de oral e ela ainda não, né, imagino que ela ainda não saiba usar bem esses 22% de oral dela, então a criança dela vai aparecer na hora errada e vai fazer birra, né? Então aqui a gente vai ter uma instabilidade no humor, né? Porque uma hora eu estou conversando, estou articulando com todo mundo, estou convencendo todo mundo e de repente, pá, aconteceu alguma coisa. Né? O que aconteceu? De repente aconteceu alguma coisa e ela não vai saber lidar com essa emoção, né? Principalmente se ela estiver isolada. Então o que ela precisa? Ela precisa encontrar pessoas que ela se identifique. Mas isso não é uma coisa fácil para ela. Porque ao mesmo tempo que ela tem essa necessidade, que é 22% de oral, 27% de psicopata, que são os 2 traços, e 23% de rígido, né? São os 3 traços que precisam muito disso, precisam muito desse convívio com pessoas. Se a gente for falar dos 23% de rígido e 27% de psicopata, esses 2 eles não querem estar com qualquer pessoa. Então para ela é difícil porque ela quer estar com pessoa, mas ela também não quer muito. Por quê? Porque ela não sabe com quem ela vai encontrar ali. Por exemplo, numa festa, ela é convidada para ir para uma festa. Ela vai pensar, tá, legal, mas quem vai estar lá? Porque ela não quer estar com qualquer um. Ela é seletiva. Ela é uma pessoa que escolhe muito bem quem ela quer perto dela. Então ela vai olhar e falar assim, beleza, eu fui convidada para ir numa festa, mas quem vai estar lá para ver se eu me identifico? Porque se eu não me identificar, eu nem quero ir. Né? E aí o que acontece às vezes? A pessoa teve uma criação onde ela foi muito restrita, né? Vamos pensar aqui, eu não sei como foi a infância dela, não sei como eram os pais ou como são os pais, mas vamos pensar aqui numa condição onde a mulher, a criança, ela foi criada num ambiente em que ela não podia falar, em que ela não podia falar alto, que ela não podia sorrir, que ela não podia ser espontânea. E aquilo tudo foi fazendo com que ela ficasse cada vez mais reprimida. E aí, quando ela se torna adulta, mesmo ela tendo 72% de necessidade de estar com pessoas, às vezes ela não quer. Porque ela entendeu que aquilo era errado. Ela entendeu que ela tinha que ser uma pessoa quieta, ela tinha que ser uma pessoa sozinha. Ela não podia confiar nas pessoas, né? Depende muito do que a gente ouve também na infância. Então, se ela aprendeu isso, hoje é uma pessoa que vive mais isolada. E é interessante também que quando a gente fala aqui do 27% de psicopata e 23% de rígido, é muito interessante pensar que para ela é muito difícil falar o que realmente está dentro dela. Então, ela vai ser aquela pessoa que, assim, você vai conversar com ela e você vai achar que ela tá falando de alguma coisa dela. Você vai achar, mas na verdade ela não tá falando nada dela. Ela só fala superficial. Porque ela tem receio de mostrar para as pessoas o que ela realmente pensa, o que ela realmente sente. Então ela tem tanta dificuldade com isso que ela passa a maior parte do tempo dela de modo superficial. E só quem realmente convive é que vai ter acesso a momentos em que ela vai mostrar o que realmente está dentro dela, né? O que a gente chama de máscara e sombra, né? A máscara, ela tá ali sempre na frente, tampando algo. E a sombra é o que tem por trás. E quando essa máscara aqui ela não tá presente, a sombra aparece. E aí vem aquelas coisas que às vezes não são tão agradáveis, né? Porque é realmente quem nós somos. Porque a maior parte do tempo a gente não sai por aí mostrando que a gente pensa, bom, tem algumas exceções, né? Mas a maioria das pessoas a gente é mais polida, a gente pensa, não vou falar isso, né? Eu vou tomar cuidado com isso, vou tomar cuidado com aquilo. E quando a gente não consegue tomar cuidado, é porque a gente está mostrando a nossa sombra. E a Maria, ela só mostra essa sombra para quem convive com ela, convive mesmo, quem mora com ela. Né? É essa pessoa que vai conhecer a Maria de verdade e não é todo momento. Mesmo assim, a maior parte do momento ela passa disfarçando. Então imagina que para ela é difícil até ouvir isso que eu tô falando aqui. Porque é como se ela falasse, caramba, fui desmascarada.
Né? Como é que ela sabe disso? E agora, o que eu vou fazer com essa informação toda que ela está sabendo? E muitas pessoas que têm a psicopatia muito alta e a rigidez alta como ela, costumam às vezes até negar. No primeiro momento elas negam. Não, eu não sou assim não. Por quê? Né? Porque elas têm receio, né, do que a pessoa vai fazer com aquela informação. Né? Beleza, agora você sabe tudo de mim. E aí, o que você vai fazer com isso? Né? Para quem está chegando agora, seja bem-vinda, viu? Então, ela tem esse receio. Legal, você está sabendo tudo isso de mim, você vai fazer o que com isso? Por isso que ela não fala o que ela sente para as pessoas. Ela pode contar um caso, ela vai contar uma coisa que aconteceu na casa dela, por exemplo. Me desentendi com meu marido e tal, mas ela vai falar de um jeito muito superficial, que quem estiver em volta vai pensar, ixi, nem afetou. Ela nem sentiu nada. Mas na verdade, tá aqui dentro, né? Tá bem sentido aqui dentro. Tá marcado. Ela só não quis expor isso. E ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito racional. Mais da metade dela é racional. 63% dela é racional. E o que pode acontecer? Algumas pessoas podem achar que a Maria é fria. Podem achar, caramba, Maria, vem trazer um problema pra você, vem te contar uma coisa que aconteceu comigo e você parece que nem sente daquilo que eu te falei. E na verdade não é que ela não sente, é que ela é muito rápida, ela é muito prática. Então, a pessoa trouxe a informação. Eu sei lá, por exemplo, não tá legal lá no meu emprego, né? Eu tô chateada. Aí na hora ela já pensa, beleza, vamos procurar um emprego. Se o que ela precisa é sair desse emprego, vamos trocar de emprego, né? E aí, com essa agilidade, com essa praticidade, pode dar a impressão para quem está ali convivendo, né, para quem trouxe a informação, que ela não se importa, que ela não se interessa, que ela não sente. E aí pode ser que ela tenha ouvido isso já muitas vezes. Como você é fria, eu só quero falar o que eu estou sentindo aqui, você nem dá valor. E na verdade não é isso, é um modo dela funcionar, né? Então, se você já ouviu isso, viu, Maria, algumas vezes na sua vida aí, quando alguém disser pra você, olha, eu tô achando, você é muito fria, você diga pra ela assim, olha, eu não sou fria, eu sou racional. A minha forma de funcionar é essa. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar, né? É bem assim que ela pensa. Você quer ajuda? Então peraí, eu vou te ajudar. E realmente, ela é uma pessoa que não mede esforços. Ela não mede esforços pra ajudar os outros. O que qualquer um estiver precisando, ela vai fazer. Ela faz. Só que, qual é o problema disso? É que depois ela não tem nada em troca. E quando ela não tem algo em troca, ela se decepciona. Porque talvez não seja uma coisa muito clara. Eu vou fazer isso para ganhar isso. Talvez não seja assim que ela pense. Mas ela cria expectativa. Eu quero muito, eu vou fazer isso pra pessoa, mas eu quero muito que um dia, se eu precisar, ela me retribua de alguma maneira. Isso serve até para conselho, sabia? Às vezes a pessoa vem, conta a história pra ela, ela perde o tempo dela tentando solucionar a vida do outro, e quando ela dá várias sugestões, a pessoa não aceita e vai embora e faz tudo ao contrário. E ela pensa, mas que coisa, eu parei meu tempo, dei, maior desgaste aqui, procurei uma solução e a pessoa não fez nada com a informação. E aí ela sente que ela se deu demais, né? Se deu demais e teve pouco em troca. E na vida ela deve ter passado por muitas situações assim, porque é bem característica de quem tem oral alto e psicopata alto. Dá demais, cria uma grande expectativa em cima das pessoas, mas não tem aquilo que gostaria de volta. Então, todo mundo precisa, todo mundo pede, ela tá agindo rápido, ela tá correndo, ela tá fazendo tudo por todo mundo, mas quando ela precisa, primeiro que ela não sabe pedir ajuda. Então, quando ela precisa, ela espera que alguém adivinhe. Eu adivinho o que os outros estão pensando, eu adivinho o que os outros estão querendo, eu quero que todo mundo adivinhe o que eu tô sentindo também. E aí, quando as pessoas não adivinham, e quando ela se esforça muito pra ela pedir ajuda, a pessoa nega. E aí vem tudo à tona, tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela deixou de fazer por ela para poder fazer pela pessoa, vem tudo à tona naquele momento. E aí ela fala, poxa, pra que eu fiz isso, né? E aí é onde ela entra naquela dor que ela sentiu na infância, que é quando ela se sentia manipulada. Eu só era
eu só era reconhecida, eu só era amada se eu fizesse alguma coisa. Então hoje eu só sou amada, só sou reconhecida se eu estiver fazendo alguma coisa por alguém. Só que ninguém faz por mim. Quando eu preciso, eu não tenho ninguém. Essa dor é uma dor muito evidente, né? E qual que é a dica, né, que eu te dou aqui, viu, Maria? Nessa questão, nessa condição. É você estabelecer muito bem um limite para as coisas, mas no sentido de, ok, eu vou dar muito do meu tempo para essa pessoa, mas o que eu vou ter de benefício com isso? Né? Você precisa ter muito claro na sua mente antes de você fazer as coisas. Porque o oral, o seu oral aqui, que é 22, que é alto, o que ele vai fazer? Ele vai querer se dar muito sem pensar em consequência. E é espontâneo. Então a pessoa veio, pediu, você faz, pediu, você faz, pediu, você faz. Você só vai sentir a dor quando você não estiver em troca. A dor da psicopatia vai vir quando você não tiver um retorno disso. Quando ela vem, ela bate muito forte. 27% de psicopatia é muita coisa. É um traço muito forte, é um traço que tem um peso muito grande sobre você. Então, quando você for fazer algo por alguém, vamos supor que você está lá trabalhando, e aí, de repente, uma amiga te liga e fala assim, ó, dá pra você parar aí o que você tá fazendo e vir aqui me ajudar, porque eu tô com dificuldade nisso, naquilo. Na hora, você para o que você tá fazendo e você vai lá ajudar, né? Só que aí, num outro determinado momento, você precisa também de algo e você fica ali relutando, não vou pedir, mas aí quando você já tá assim no desespero, você fala, não, vou ter que pedir, vou entrar em contato com a fulana, que foi ela que me ajudou, né? Aliás, foi ela que me pediu ajuda, quem sabe ela me ajuda também. E aí quando você entra em contato, a pessoa fala, não dá, agora não dá. Agora eu vou dormir. Tipo assim, uma coisa assim, que pra você jamais deixaria de fazer algo por alguém, por algo supérfluo, né? E aí você fala, puxa, quer dizer que eu perdi o meu tempo, perdi dinheiro, né? Porque às vezes você tá trabalhando e você deixou de ganhar dinheiro pra te ajudar e agora você não pode me ajudar, né? E aí você entra nessa dor. Então, pra você não cair nessa dor, quando alguém te pedir algo, pensa bem o que você tem de retorno com isso. E o retorno não é só financeiro, né? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, então é interesseiro agora? Vai viver assim à base do dinheiro? Não é só na questão do dinheiro. Mas tem muitas coisas envolvidas quando a gente fala em troca, né? A troca, ela pode ser até o bem-estar do outro. Se pra você aquilo te convence, se você vai se sentir útil com aquilo, se você vai se sentir feliz com aquilo, tudo bem. O que você precisa é ter antes esse acordo definido com você. E não precisa falar pra ninguém, porque a maioria das pessoas não vão entender isso. Então você não precisa falar, peraí, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se eu vou ter algum retorno com isso. Não precisa. Mas dentro ali da sua cabeça, que é muito rápida e muito prática, você pense, qual o benefício que eu vou ter? Vou ter algum benefício? Se a resposta for sim, né? Primeira pergunta, vou ter benefício com isso? Sim. Qual o benefício? X. Esse benefício me atende? Eu vou ficar satisfeita? Por que essas perguntas? Porque dependendo, você vai diminuir um pouco a intensidade que você vai colocar nessa ajuda, né? Então, por exemplo, tudo bem, não custa nada pra mim te ajudar, mas hoje eu não posso. Eu posso te ajudar amanhã, que amanhã não tenho nada agendado, por exemplo, né? Ou eu posso te ajudar mais tarde, mas agora, nesse momento, eu não vou parar tudo que eu tenho pra te atender. Por quê? Porque se eu fizer isso agora, depois eu vou entrar em contato com aquela dor da infância. Aquela dor de se sentir usada, de se sentir manipulada pelas pessoas, né? E com certeza isso é algo que você sente muito aí, né? Na sua vida. Eu não me lembro da sua idade, né? Eu lembro que eu mandei pra você preencher um cadastro, mas eu não me lembro a sua idade agora, nesse momento não dá pra olhar. Mas imagino que tenha em torno de 20 e poucos anos, por aí. Então, 28, né? Mais ou menos, é o que eu imagino. Imagina que durante esse tempo todo, esses 20 e poucos anos da sua vida, você viveu dessa maneira, se dando muito e tendo pouco de retorno. Então agora é hora de virar o jogo. É hora de deixar as coisas equilibradas.
E a intenção não é que a pessoa agora comece a negar tudo, né? Porque tem pessoas que entram em contato com o autoconhecimento e viram uma pessoa insuportável. E não é isso que eu quero te orientar aqui, né? O que eu quero falar pra você é que o equilíbrio é o mais importante, né? É você ter amor próprio e equilíbrio. Porque quando a gente faz muito pelos outros e não sabe, e não tem algo em troca, né? A gente faz pelos outros, mas ninguém faz pela gente, fica em desequilíbrio, né? Você se dá demais e tem pouco, né? Se dá muito, se dá muito, se dá muito, e a pessoa te dá pouco. Então, com isso, você acaba entrando nessa dor aí, da manipulação, né? De se sentir usada. Comenta aí pra mim, se vocês têm alguma dúvida até aí, se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar. Então, assim, ressaltando aqui, enquanto vocês enquanto vocês me falam aí, né? Ressaltando aqui, então, quais são as principais características boas dela, né? Então, essa agilidade, essa praticidade, essa facilidade de estar com pessoas, ela é muito boa para convencer, para articular, para usar argumentos, né, com as pessoas. Ela pode ser que ela esteja sempre no meio, né, entre outras pessoas, porque ela está sempre tentando apaziguar ali o momento, né? Então conversa com um, conversa com o outro. Então ela é uma peça muito... Não tem nenhuma, não. Ela é uma peça muito importante, né? Porque ela sabe ter jogo de cintura. Essa é a palavra. Ela tem um jogo de cintura muito bom. Então se ela está num ambiente em que duas pessoas estão se desentendendo, ela consegue articular de uma maneira que ela faça essas duas pessoas se entenderem. E isso é legal para quem convive, né? Agora, para ela pode ser cansativo, depende de como ela usa isso, né? Se ela usar muito a favor dos outros, isso vai ficar cansativo para ela. E vai chegar uma hora que ela não vai mais querer, né? E aí ela vai explodir de alguma maneira, né? Porque a gente sempre vai colocar para fora aquilo que a gente guardou. De algum jeito a gente vai colocar. Pamela, embora eu acabei de entrar. Mas vai ficar gravada, depois você assiste, tá bom? Tem muito a ver com você. E aí, falando aqui sobre a necessidade de controle, também é 50%, ou seja, metade dela quer controlar as coisas. É bastante, né? Bastante necessidade de controle. Isso mostra o quê? Que ela gosta das coisas do jeito dela, né? Que ela gosta que as coisas sejam feitas à maneira dela. Só que a mulher rígida, ela quer controlar para que as coisas saiam perfeitas e a maneira dela. Já a mulher que tem a psicopatia alta, né, só o pico, né, da psicopatia, o que ela quer? Ela quer controlar a situação para que os outros façam por ela. Só que aqui ela tem os dois muito alto. Então ela vai ficar numa briga. Por quê? Uma briga interna. Porque uma hora ela vai viver querendo controlar, né? 50% do dia dela ela tá querendo controlar todo mundo. Mas a briga eu quero fazer ou eu quero que alguém faça? Então ela vai ter, às vezes ela vai ter dificuldade de delegar, e às vezes ela vai ter dificuldade às vezes ela vai ter dificuldade de delegar, às vezes ela vai ter dificuldade de esperar que alguém faça por ela, porque ela vai querer fazer perfeito. E pra sair perfeito tem que ser eu. E aí sabe aquelas pessoas que saem corrigindo tudo que você faz na casa? Vamos supor, o marido, ela fala pro marido, varre a casa aqui pra mim, né? Passa aqui uma vassoura aqui e tal. E aí ele passa e daqui a pouco ela tá com a vassoura atrás. Então é mais ou menos assim, né? Uma pessoa que ela tem essa psicopatia e essa rigidez alta, ela fica ali brigando pro controle. E ela quer ter muito isso. Então, quando as coisas saem um pouquinho da linha, né? Um pouquinho do que ela estava ali prevendo, o que acontece? Ela começa a se perder.
E quando ela se perde, o que ela começa a fazer? Ela vai explodir também, né? De alguma maneira ela vai explodir. E aí ela vai usar esse psicopata dela, se ela usar junto com o oral, né? O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma pessoa que se acha vítima da situação, né? Ela vai se vitimizar. Então, tipo, mas isso só acontece comigo, por que é sempre assim, né? Aquela pessoa assim, ela vai acabar se vitimizando, né? Nessa questão. E se ela usar o seu psicopata com os outros traços, cada um ela vai agir de um jeito. Mas entende que essa necessidade de controle é tão grande para ela que isso afeta a vida dela no geral. Então ela pode ter dores no corpo, né, dores nas juntas, porque atenção para que aquilo seja do seu jeito. Imagina que alguém amarrou você, né, e você quer ir para algum lugar e você tenta ir, a pessoa te segurando. Então, quando ela não tem controle, é assim que ela se sente. Ela fica irritada, né? Ela fica irritada porque ela quer ter o controle daquilo e ela não tá conseguindo, ela tá perdendo o controle. Se ela tivesse filhos, ela não tem. A Maria não tem filhos, mas se ela tivesse filhos, como que seria? Quando os filhos começassem a fazer algo que é diferente do que ela quer, diferente do que ela planejou pra eles, ela ia sentir que estava perdendo o controle. Opa, tô perdendo o controle, tô ficando desesperada, e aí ela ia começar a explodir, né? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. A Sheila falou isso, cheguei atrasada, mas vai ficar gravada, viu? A Pamela, minha irmã é assim, ela pede pra eu fazer uma coisa, daí para o que ela tá fazendo. Para o que ela tá fazendo pra fazer o que pediu pra eu fazer. Por quê? Provavelmente ela tem um traço aí de rigidez e psicopatia alto, né? E você, né, eu já fiz essa análise, eu sei, tem um masoquista alto aí. Então ela vai ser mais rápida, você vai ser mais devagar. Mas não quer dizer que você não vá fazer, quer dizer que você vai fazer no seu tempo. E talvez ela não tenha paciência de esperar o seu tempo. Então vai acabar que ela vai tomar conta da situação, né? Ela vai sair fazendo mais, executando mais, porque a sua força de execução é grande, mas a sua mente é mais lenta. Você precisa primeiro processar o que você vai fazer, né? Precisa ter muito cuidado, né? Vou pensar o que aquilo vai refletir, aonde vai chegar, por onde eu vou começar. Então tem um monte de coisas que você faz. Isso não é ruim, né? As duas têm qualidades aí, né? Você vai ser mais observadora, vai ser mais cautelosa, e ela vai ser mais impulsiva, né? Vai ser mais ágil e mais impulsiva. Mas as duas juntas podem se completar muito, se vocês estiverem morando juntas ainda. A Fernanda falou como é difícil a vida dessa pessoa. Mas essa vida pode ser mais leve, viu? Essa vida pode ser mais leve desde que ela entenda que ela não precisa controlar tudo, né? E tudo que a gente precisa controlar é o que está dentro do nosso controle. O que a gente pode controlar? Me fala aí, o que vocês acham? O que dá pra gente controlar? O que a gente consegue controlar? Dá pra gente controlar a vida do outro? As escolhas do outro, dá pra gente controlar? O psicopata, ele é muito rápido. Ele é muito prático, não é rápido, ele é prático. O rígido é rápido, então ele pode ser mais impulsivo. Agora, e o oral, ele também pode ser mais impulsivo, porque é muito sentimento, então ele não tem aquela razão, ele não pensa. Então ele vai e faz, quando ele vai ver, ele já fez. Então imagina que essa pessoa tem os três, né? Então ela é oral, ela é psicopata e ela é rígida. Ela tem os três traços, e os três muito perto, né? Os três muito perto um do outro. Então, imagina que numa cabeça ali com 5 bonequinhos que estão comandando o cérebro dessa pessoa, podemos controlar só nós mesmos. Isso mesmo. O que está ao nosso alcance, né? Eu consigo controlar o dia seguinte? Eu consigo controlar que amanhã esteja chovendo? Eu não consigo. Então vai adiantar eu ficar irritada porque amanheceu o sol e eu queria que chovesse? Ou ao contrário? Não vai, né? Então é abrir mão desse controle.
Abrir mão disso, abrir mão de controlar tudo as coisas, de que as coisas saiam exatamente como ela quer, exatamente como a Maria quer. Sabe, por exemplo, aquelas pessoas que têm um jeitinho certo de guardar o copo, o jeitinho certo de guardar a talher, o jeitinho certo de guardar. E quando alguém faz alguma coisa diferente, não é um jeito errado, é um jeito diferente de fazer, ela já se irrita, porque ela quer que seja tudo ali do jeitinho dela. A Sheila, nem nossos sentimentos a gente consegue controlar, que dirá dos outros. Exatamente. Então, se a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, não adianta a gente ficar perdendo tempo, gastando energia, gastando força com os outros, né? Com o que os outros estão pensando sobre a gente, com o que as pessoas estão falando a nosso respeito, né? Como que o outro vai se sentir, ou talvez você se envolva numa situação que a vida é da pessoa, né? A pessoa é que vai decidir o que é melhor para ela. Mas você tá ali querendo que ela faça do seu jeito. Não, mas peraí, não é assim, você tem que fazer assim. E aí tentando controlar a pessoa, E esse excesso de controle te cansa muito. Te cansa muito. E a hora que você explode vai ser das piores maneiras mesmo, né? Vai ser mostrando para todo mundo aquela sua insatisfação. Porque aí vem a espontaneidade do oral, né? Oral espontâneo fala sem pensar. A rígida já tá nervosa, já tá irritada porque não tá saindo as coisas ali do jeito que ela quer, né? O psicopata não tá conseguindo liderar, não tá conseguindo articular, não tá conseguindo convencer, então você vai explodir de algum jeito. O meu filho, ele tem um psicopata alto aqui, né? Eu ainda não terminei a análise dele porque ele ainda não fez 6 anos, né? Mas eu consigo ver muita evidência disso nele. Quando ele quer brincar e o Nicolas, que é o mais velho, não quer brincar com ele, e ele já falou algumas vezes, vamos brincar assim? E o Nicolas, ou ele não escuta, finge que não escuta, né? Não dá bola, ou então ele fala que não. Ele fala algumas vezes, e aí assim, por exemplo, ele fala 2 vezes, na terceira vez, ele já quer pegar nele, né? Ele já quer pegar aqui nos ombrinhos dele e falar, você vai brincar comigo. Então, é isso, né? O controle que a gente tem, que essa mulher, principalmente aqui que a gente tá falando dela, a Maria, né? Ela tem, é isso, a vontade de pegar a pessoa e levar a um lugar e falar assim, agora você vai fazer isso aqui, que é isso que eu quero. E quando isso não acontece, vem quem? Quem que vem? Então, a criança de novo, né? O oralzinho dela vai aparecer, vai fazer essas birras, vai fazer as coisas e vai tornar o momento, a situação desagradável. Tá dando pra entender? Podem fazer perguntas se quiserem, tá bom? Ela gosta muito de ser elogiada, ela gosta muito de ser reconhecida. Então, quem convive com ela, viu, marido, se você estiver aí presente ou se você for assistir depois, uma dica, né? Sempre reconheça os esforços dela. Sempre diga pra ela, porque talvez você até reconheça, mas às vezes você reconhece e não fala, né? Às vezes tá dentro ali de você. Ou talvez você fale de modo bem superficial. Às vezes ela fala assim, você viu que eu fiz isso e aquilo? Aí você faz assim, eu vi, legal. O que ela vai entender? Que você não deu importância para aquilo que ela fez. E para ela, foi muita coisa, foi importante, porque se ela tá te falando é porque foi muito importante. Então repare no dia a dia dela, né? Repare nas coisas que ela fez, que ela conseguiu produzir durante o dia, que ela conseguiu desenvolver. E elogie bastante. Faça desafios para ela, né? Coloque desafios pequenos para ela alcançar, né? Tipo, duvido se você fizer tal coisa, né? Isso vai ser para ela vai dar para ela um ânimo para ela alcançar aquilo. E você, Maria, também pode fazer isso com você. Então, quando você estiver com dificuldades para cumprir alguma coisa, coloque desafios não grandes, desafios pequenos, né? Então, vamos supor que você quer muito fazer uma academia, você não está conseguindo. Então, faça um desafio. Olha, eu duvido que você vá na academia amanhã. É só amanhã. Duvido que você vá amanhã. E quando você cumprir esse desafio, você vai se sentir tão satisfeita por aquilo, tão satisfeita porque você colocou algo pra você e você conseguiu cumprir. E aí é a hora de fazer o quê? É a hora de comemorar, né? Eu planejei, né?
Eu coloquei aqui no papel que eu queria amanhã levantar cedo e ir pra academia. E eu fiz, então agora é a hora de comemorar. Então você vai comemorar, de alguma maneira, né? Você vai se dar um momento de prazer, por exemplo, né? No exemplo aqui da academia, eu não posso nem falar, você vai comer um brigadeiro, porque senão vai tirar o efeito da academia, né? Mas também serve, né? Alguma coisinha de comida, porque oral gosta de comer, né? Então algo assim serve, mas não é só comida. Momentos de prazer é muito bom. Então como que é esse momento de prazer? É um banho mais demorado, é um shampoo, um condicionador mais cheiroso, uma marca que você queria e você não comprou, você não se deu, né? E o que é legal disso? Você acostuma o seu cérebro a gostar de fazer isso, a gostar de fazer essa atividade, porque você vai ter alguma coisa, você vai ter uma recompensa. Lembra que eu comentei que você funciona à base de trocas e expectativas? Então, se você fizer isso para o seu cérebro, você vai ter uma vida mais leve também, porque você vai acostumar com isso. Você vai falar, legal, vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou ter alguma coisa em troca. Isso vai te motivar a fazer cada vez mais coisas, né? Mais coisas legais. E aí, o que me chamou a atenção aqui também é que a sua capacidade de execução é 38%. Então, 38% do seu corpo quer executar, né? Só que 62% quer que alguém faça por você. Então, imagina, você vai passar mais tempo mandando do que fazendo, né? E aí pode ser que, talvez lá na infância, você ouviu assim: ah, Maria, você é muito preguiçosa, você não faz as coisas, você não quer fazer nada. Pode ser que você tenha ouvido isso, né? E aqui, agora a gente consegue tirar aqui uma crença limitante, né? Se um dia você acreditou nisso, ou se hoje você se cobra por isso, você acha, eu sou preguiçosa, entenda que você não é preguiçosa, mas que você tem traços mais evidentes aqui, que gostam mais de liderar, de mandar, do que de fazer. Então você pensa muito, você cria soluções rápidas e ágeis e práticas, mas na hora de pôr em prática, você não tem muita facilidade com isso. Você tem dificuldade, você prefere que alguém faça por você. E aí entra a questão do fazer, mas fazer perfeito. E aí você entra nessa briga de novo, né? Porque você quer que alguém faça, mas você também quer que seja perfeito. Então, você é uma ótima pessoa para trabalhar com cargos de liderança. Porque você lida muito bem com pessoas, você é acolhedora, você é carismática, você é uma pessoa que onde você chega, você encanta as pessoas, mesmo que você não saiba. Mesmo que você ainda não tenha percebido isso, mas sim, aonde você chega, você encanta. Você já parou pra pensar assim, né? Alguma vez já passou na sua cabeça, não sei por que fulano gosta de mim, eu nunca fiz nada pro fulano. E é bem isso mesmo. Você é uma pessoa que onde você estiver, você vai ser querida, mesmo sem você fazer nada, né? Porque você tem um brilho, você tem uma coisa que atrai as pessoas a você, né? Você é comunicativa, você é simpática, você tem esse ar de desconfiança, né? Tipo, o que você quer de mim? Você fica meio com o pé atrás, mas ao mesmo tempo você é essa pessoa acolhedora. Então, um trabalho que você esteja com outras pessoas para você comandar, para você coordenar, e esse trabalho, eu digo, não precisa nem ser um trabalho secular, pode ser até um trabalho voluntário, pode ser algo que você queira fazer, uma festa em família, por exemplo, mas que quem vai comandar é você, né? Agora a gente está na pandemia, né? Ainda não dá, talvez, para fazer a festa em família, mas numa situação, né? Vamos pensar sem pandemia, que você pudesse fazer uma reuniãozinha em família, onde você ia controlar isso, onde você ia liderar, você ia ser a cabeça ali, sabe? E falar assim, fulano vai trazer tal coisa, fulano vai trazer tal coisa, fulano vai trazer tal coisa, e você ficar responsável por isso. É algo que vai te fazer bem. Você vai estar ali em evidência, você vai estar coordenando as pessoas, mas você não vai estar colocando a mão na massa, porque para você 38% não é tanto, perto dos 62% que querem que as pessoas façam por você. Então usa isso como liderança, né? Usa essa liderança a seu favor.
Quando você estiver sem esse controle, ou sem esse ambiente que você manda e desmanda, você vai ficar explosiva, você vai ficar autoritária, você vai ficar chata. Porque você vai ver que tá tudo saindo do seu controle. Ninguém me respeita, eu não mando em nada. Então, se por acaso nada disso aqui que eu falei tiver como você fazer, não dá pra fazer uma festa agora, não dá pra trabalhar com liderança, se nada disso tiver, então cria um lugar na sua casa que você fala, esse lugar aqui é meu e só eu mando e desmando. Entendeu? Pode ser um quadrado, que ali você vai colocar o que você quer e ninguém vai tirar do lugar aquilo que você colocou. Aquilo você vai pintar de rosa, de preto, de amarelo, você vai fazer o que você quiser, mas ninguém vai dar o palpite. Isso vai fazer com que você se sinta bem, né? Você ter um ambiente que você controla. É só você que controla, é seu. E se tiver pessoas que possam fazer algo por você, melhor ainda, né? No seu trabalho, por exemplo, se você realmente for trabalhar com artesanato mesmo. Se você tiver pessoas, por exemplo, para cortar é que eu não sei exatamente o que você faz, mas vamos supor que você tem alguém para cortar o tecido para você costurar, né? Vai ser bom, porque você vai estar orientando a pessoa, você vai ter alguém para você liderar. Isso vai fazer com que você se sinta bem, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. A sua dependência emocional é 48%. É isso mesmo. 48%, ou seja, metade de você é dependente emocional e metade não é. E aí a gente precisava de uma conversa mais a fundo para entender aí aonde que você provavelmente está se perdendo nessa dependência, né? Mas quando a gente pensa assim do oral de 22%, o oral nunca quer estar sozinho, né? Não quer ir para algum lugar, mas quer ir acompanhado. Então, toda vez que pensa em fazer alguma coisa, em mudar alguma coisa na vida, quer arrastar o mundo todo junto, né? Então, provavelmente você tem essa característica, tenha medo de ficar sozinha, medo de se sentir abandonada, né? Medo de abandonar. E aí precisava entender mais a fundo aí aonde está parada essa sua dependência, né? Agora, uma coisa que assim me chamou muita atenção mesmo é que o seu lado aqui do ombro, né? O lado esquerdo, ele está muito, muito para cima. E aí eu te faço uma pergunta retórica, né? De quem você carrega tanto peso? O que tá tão difícil para você suportar desse jeito, né? Quem que você tá carregando tanto? Eu te dou duas opções. Alguém do sexo feminino, né? Não é opção, é alguém do sexo feminino, ponto. E as duas opções a mamãe, né? Ou você mesmo. Talvez algo que você aprendeu que você tinha que ser e hoje você acha que você não é. E isso traz um peso para você. A exigência em excesso, né? Eu preciso ser como a minha mãe disse que eu seria e eu não estou sendo. Então isso está se tornando um peso para mim, porque eu exijo muito de mim e eu não consigo atingir aquilo que eu gostaria. Ou você está literalmente carregando alguém do sexo feminino. A sua mãe, a sua avó, uma irmã, alguém muito próximo que você está carregando literalmente os sentimentos da pessoa. A situação que a pessoa está vivendo, você está colocando ali nos seus ombros e carregando. Então se para aí para pensar, né? Não precisa responder, mas para pensar quem é essa pessoa, o que é que você tanto carrega e por que você faz isso. E depois tente tirar esse peso de cima de você, porque isso vai trazer muitas consequências para você, né? Imagina quando a gente vai viajar, a gente coloca um monte de coisa na mochila, a gente põe a mochila nas costas e fica difícil até para andar, não é? Fica difícil, aí você anda um pouquinho, você cansa, aí você para, aí você descansa, aí faz assim com o ombro e para de novo. Então a sua vida vai ficar assim, se é que não já está, sem você conseguir chegar em lugar nenhum, porque você está carregando alguém ali dentro dessa sua mochila. E aí você precisa pegar essa pessoa e tirar. Se for crença, né, se for alguma coisa que você aprendeu que você tinha que ser, então agora, né, com autoconhecimento,
você vai tirando isso de dentro da mochila e vai largando pro meio do caminho, falando isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, eu não sou assim, eu ouvi isso, mas não era bem isso, né? E vai tirando isso de você cada vez mais para você se tornar mais leve, tá bom? Agora eu queria saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Como é que foi pra vocês estarem aqui hoje cedo? É difícil? É ruim? Esse horário é ruim? Esse horário é bom? Me diz aqui, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, se deu pra entender, se vocês gostam desse formato aqui de live. Pra quem tá entrando agora, vai ficar gravado depois, tá bom? Aí você pode voltar e assistir tudo, né? Desde o começo. Eu nunca sei falar seu nome. É Lady? Tá certo? Foi muito bom. Estou no trabalho. Eu amei. Que bom. Aqui é uma demonstração só, né? De uma devolutiva. A devolutiva ela é muito mais profunda, porque a outra pessoa está conversando comigo também. Então ela vem trazendo informações e eu vou olhando pro gráfico e vou movimentando, né? Fazendo uma movimentação ali de informações. Então, por isso que eu costumo fazer em 2 horas, né? Às vezes até passa um pouquinho de 2 horas. Depois tem a sessão de retorno para tirar dúvidas. Aqui é só, assim, um resumo, né? Só para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona. Mas o gostoso mesmo é você fazer bem a fundo isso, né? Sim... Sim o quê? O seu nome é Lady? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui hoje. Eu sei que de manhã, né, não é muito fácil, a Lady tá até no trabalho, mas foi muito bom estar com vocês, viu? Esse é um trabalho que eu amo muito fazer, eu gosto muito, né, e trazer isso aqui pra vocês tem sido uma experiência bem bacana pra mim também. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, toda vez que eu clico na tela aparece esse negócio. Aí. Então tá bom. Então eu vou encerrar a live, né? Agradecendo aqui, né, por vocês estarem aqui presentes. Muito obrigado mesmo. A semana que vem talvez tenha outra, vou pensar, né, talvez eu faça sobre outro tema, talvez eu faça sobre esse mesmo tema. Se vocês tiverem sugestões, pode mandar, né, e encaminhe aí a live para as pessoas que vocês conhecem, para as mulheres que também precisam de ajudas para entender as emoções delas, tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todo mundo. E agora eu vou cuidar aqui, né? Tem mais algumas atividades aqui durante o dia, tá bom? Um beijo, viu? Bom dia e bom trabalho.